mesmo quando por vezes plantamos o bem. Deixa-nos sofrer. Na verdade, Verlene, como você tem me acompanhado, as explicações do sistema religioso para o sofrimento são sempre aquelas pretextuais que não levam a lugar algum. São as respostas mais ridículas possíveis. Por quê? Porque eles não ensinam todas as coisas. Porque se eles ensinassem a origem do mal, as igrejas esvaziariam. Com certeza. Se eles ensinassem que Deus não interfere, quem iria para o culto? Ninguém. Quem iria para a missa? Então, Ângelo, se eu tenho o bem, porque não o mal do Criador, receberei e focarei, pronto para saber como me adaptar. O Ângelo está dando ali uma contribuição. Agora uma pergunta, Vitor Andrade. Professor, é normal doer os ouvidos ou sentir tristeza ao ouvir pessoas dizendo expressões como Deus abençoe, Deus me protege, Deus vai abrir uma porta? É assim, tem gente que não consegue me entender. Eu vou explicar, ou tentar. Vocês já viram que às vezes eu refuto as pessoas até com certa veemência, mas é porque a pessoa foi desrespeitosa, cheia de ego. Porque se há alguém que é humilde, a gente percebe que ela está, na verdade, relativa dela, a gente respeita. E muito. Então eu convivo com muitas pessoas que falam essas coisas o dia todo, Deus abençoe, vai com Deus, fica com Deus, né? Como se Deus fosse desonipresente, né? Vai, vem, fica, desce, sobe, deita, rola, vai, senta. Então, no primeiro momento, vocês percebem que o ex parece ser liberal. Eu falava para vocês no café. Aqui a pessoa pode tudo, mas o mais difícil ela não pode, que é fazer mal ao seu próximo. Eu ensinava vocês no café que o ex ensina a doutrina mais rígida de qualquer religião e igreja do mundo. Que a um primeiro momento não tem inferno, não tem diabo, não tem oração. Que grupo satanista bom, né? É para se condenar e ir para o inferno mesmo, né? Porque não tem nada. Mas a verdade é que se você estudar com carinho, você vai ver que é o lugar filosófico mais difícil de servir a Deus. Por quê? Nós ensinamos nos originais que não é possível pedir perdão a Deus orando. Vocês sabiam? Vocês sabiam que nenhum de vocês pode sentar, se ajoelhar de pé, deitado, com lágrima ou sem lágrima e pedir perdão a Deus? Você sabia que se você ligar para Deus e pedir perdão a Deus, cai na caixa postal? Vocês sabiam que é impossível pedir perdão a Deus? Porque Deus é tão justo e tão tremendo que Ele só aceita perdoar alguém se você perdoar alguém que te ofendeu. Então, na oração do aramaico, que aliás a professora Karine fez uma excelente música para vocês ouvirem, a oração do Pai Nosso original diz o quê? Vamos lá, vamos lembrar? Perdoai as minhas, as suas, as nossas ofensas, assim como perdoamos nossos devedores. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Assim como perdoamos. Tá vendo? Ó, assim como. Isso não é uma oração. Isso é um ensino de Jesus te condenando. Aliás, está dentro desses capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que são os primeiros ensinos de Jesus. Quais são os primeiros ensinos de Jesus? Os ensinos básicos do que é ser um ex, que é sinônimo de Christos. Christos. Christos e ex, mesma coisa. Para eu ser cristão, para eu ser perdoado por Deus, só tem um jeito. Eu preciso perdoar. Então não existe nenhuma forma de pedir perdão a Deus. E nisso eu provo que todas as igrejas estão erradas de novo. Tudo que vocês aprenderam sobre pedir perdão a Deus, não precisa o que eu provar para vocês que está errado. Quer ver? É só pensar um pouquinho. Vamos colocar no arquétipo, vamos?
Quer dizer, então, que cada vez que eu errar, arquétipo está aqui, cada vez que eu errar é só dobrar o joelho e pedir perdão. Se fosse assim, modus operandi arquétipo, seria injusto. Vai ser fácil demais. Muito fácil. Não seria injusto? Sim, com certeza. Mais. Ah, a senhora não concorda, né? Porque Jesus morreu na cruz e derramou seu sangue puro, não é? Não está concordando comigo, né? Então vamos lá, a senhora está casada, o marido trai a senhora, pede perdão. Agora pegou, hein? Pegou no calo. Pega, Jesus. Ah, trair é demais. Mentiu para a senhora. Mentiu, que é uma traição também. Mentiu. A senhora descobriu a mentira, o que faz? Perdoa? Aí a senhora perdoa. E depois ele mente de novo. Aí a senhora perdoa. Quando a gente empata com Deus, a gente entende Deus. Traz para você, que eu chamo sempre, olha de cima. O que é olhar de cima? Se eu não perdoar quem me fez mal, eu não serei perdoado por Deus. Por que que os ex não oram? Olha o tamanho da profundidade. Olha quão quântico e profundo é isso. Do que vai adiantar eu verbalizar um ritual chamado oração, se ele não aceita o pedido de perdão? Que isso? Mas eles não vão nunca destruir isso, porque o princípio básico da criação das sinagogas 200 a.C. era um lugar para orar. Exatamente. Meu Deus do céu, o que é que tem no templo? Casa da oração. Se tirar isso da igreja, quem vai para a igreja? Ninguém. Aí você vai no sacerdotalismo, que você pensa que tem procuração divina, para pedir perdão. Mas Deus não pode perdoar você. Ainda que você vista como quer que seja, na igreja que seja, a distância que for, do jeito que for, o culto que for, com o pastor que for, com o padre, que não importa, não vai adiantar. Mas eu prometo 2 horas de mãos levantadas, chorando e cantando todos os hinos. Não tem como Deus perdoar. É grave, não é? É forte isso aí. E se eu disser para vocês que até no X as pessoas não sabem disso? Mesmo escrito na Bíblia Original Codex. O que mais tem no X é gente achando que tem relacionamento com Deus e não tem relacionamento com os outros. É gente achando que se dá bem com o professor Akel, mas não se dá bem com os outros. Você não tem que me amar, você tem que amar eu e todos. E aí? Então é bem difícil, não é? Agora, respondendo o Vitor, como é que a gente age? Dá tristeza? Dói os ouvidos? Dói. Mas a gente tem que fazer como aqueles pais que voltam a ser crianças. Quando pais? A natureza me colocou como pai, eu volto a ser criança. Como é que eu vou brincar com meu filho, se eu já sou adulto? Pois é. Como é que eu suporto uma criança, se eu já sou adulto? Como? Batendo com ela, né? Mas a grande questão é, a criança se comporta como criança? Porque aí que vem o negócio. Aí o que eu não suporto é gente dizendo Deus abençoe, Deus me protege, vai com Deus, fica com Deus e se comportando como adulto. Aí ou seja, complicado. Com ego de adulto. Você já viu criança com ego de adulto? Sim. Já viram? Você vai corrigir algumas crianças, elas têm ego de adulto. O Werneck estava mostrando uma criança ali que desde pequenininha ela já é larápia. O Werneck me mostrou uma criança. Conta aí, dá o microfone pro Werneck. Como é que ela é, Werneck? A criança falava o que mesmo pra mãe? Eu errei, não era pra ter colocado dinheiro no Free Fire, usar o cartão. Me desculpa, não vou fazer mais isso. Mas deixa o dinheiro. Mas como é que ela começou a negociar, lembra? Lembro. Ela ficou, respira. Mãe, respira. Não seja ruim. Não seja ruim comigo, mãe. Olha só. Tô sofrendo, meu coração tá batendo. Acho que uns 3. 3 aninhos.